Demitido depois de 7 meses de trabalho, Rogério Ceni é mais uma vítima da cartolagem brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado. É claro que o desempenho do São Paulo sob o comando do Rogério não era o esperado e o trabalho tinha uma série de defeitos. Nos 37 jogos em que comandou o São Paulo, o Rogério conseguiu 14 vitórias, empatou 13 vezes e perdeu em 10 oportunidades. Isso dá um aproveitamento de mais ou menos 49%, isso sem contar os 42 gols sofridos pelo seu time diante de 55 gols marcados. Mas o desempenho tricolor nesse tempo em que o Rogério foi o comandante não é exatamente o tema desse vídeo. Independente do trabalho ser bom ou ruim, o Rogério foi vítima da bagunçadíssima diretoria do São Paulo Futebol Clube. A direção são paulina, encabeçada pelo presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, resolveu apostar num treinador absolutamente novato para a temporada 2017. Sem muito dinheiro para grandes contratações e precisando vender alguns jogadores, parecia claro que a ideia do São Paulo para 2017 seria formar um time pensando nas próximas temporadas e o estabelecimento de uma filosofia, de uma ideia de jogo proposta justamente pelo Rogério Ceni, que teria aí um período para terminar a sua formação como treinador. E aí não bastasse ter um treinador novato no comando da equipe, a direção são paulina passou a vender alguns atletas de forma desenfreada e a contratar outros, digamos, sem muito planejamento. Então vamos lá, a direção são paulina colocou um comandante de primeira viagem no comando da equipe principal. Começou a vender e contratar jogadores com as competições rolando mesmo, praticamente obrigando o Rogério a trocar o pneu com o carro andando. E antes mesmo de fechar o elenco para esse restante de temporada, resolveram demitir o treinador, que poucas vezes teve a oportunidade de repetir um time titular ao longo desses meses de trabalho. Então não existia convicção na contratação do Rogério Ceni? Seguro que ele está totalmente preparado para enfrentar esse grande e honroso mistério e confiante de que ele traz consigo uma marca vitoriosa. Ele é um vencedor e a história dele no São Paulo diz isso. Mas é claro que não! Quando contratou o Rogério Ceni treinador para a temporada 2017, a direção são paulina estava contratando, na verdade, a imagem do Rogério Ceni jogador, aquele que se aposentou lá em 2015. O presidente Leco não contratou o Rogério pelas ideias de futebol propostas pelo ex-goleiro. Aliás, o Leco nem sabe que ideia de futebol ele quer para o clube. Caso contrário, ele não teria contratado o Edgardo Bauza ou Ricardo Gomes, treinadores com ideias de jogo absolutamente opostas. O Leco contratou o Rogério porque agradaria a torcida e porque o ajudaria nas eleições presidenciais dentro do clube. É possível e é bastante provável que ele mesmo ou algum outro presidente tricolor sonhem e até tentem trazer novamente o mito para comandar a equipe no futuro. O relacionamento nosso com ele certamente não será interrompido. As portas do São Paulo não estarão fechadas para ele, até porque isso seria impossível acontecer. Isso porque o Rogério é o maior ídolo da história tricolor, serve de escudo para a diretoria e agrada demais a torcida. Acho absolutamente possível e provável que daqui a algum tempo a direção são paulina tente novamente trazer o Rogério em um momento de muita necessidade. A exemplo do que aconteceu com o Falcão no Internacional de Porto Alegre, que depois de uma passagem muito ruim no comando do Inter, foi esculhambado, saiu chutado do clube e no momento de necessidade, anos depois, foi chamado mais uma vez pela direção colorada. Com a identificação, a história e o carinho que sente pelo São Paulo, além do desejo que tem de fazer sucesso como treinador defendendo o time do Morumbi, é óbvio e é absolutamente natural que o Rogério aceite retornar no futuro. Mesmo que, mais uma vez, ele corra o risco de arranhar nem que seja um pouquinho a sua imagem de ídolo no clube. O que me move são os grandes desafios. Eu vejo o São Paulo, sim, como um grande desafio. E antes de finalizar, torcedor são paulino, preocupe-se, isso porque o presidente Leco não vê responsabilidade nenhuma da diretoria do clube nessa fase ruim que o time está passando. E ele realmente pensa que está fazendo tudo certo no comando são paulino. A diretoria não tem nenhuma responsabilidade direta, se é que eu entendi a sua pergunta ou a intenção dela. A diretoria que teve a coragem de contratá-lo, sendo uma figura ainda desconhecida e novata no tema específico direção técnica, a diretoria que confiou no trabalho, a diretoria que deu a ele todas as condições, todas e um pouco mais as condições de realizá-lo. Bom, pessoal, então é isso. E para você, torcedor são paulino ou torcedor rival, como você viu a queda do Rogério Ceni do São Paulo Futebol Clube? Quem é o principal responsável pelo fracasso de Ceni à frente do tricolor do Morumbi? Deixa um like aí no vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima.